Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula. Na videoaula de hoje vai ser exatamente isso aqui mesmo, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Tronco de pirâmide. Nós vamos deduzir a fórmula do volume do tronco de pirâmide. Que às vezes a pessoa olha e fala assim, professor, você está com essa fórmula aí, volume é igual, volume do tronco é igual a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto das áreas das bases. Ah, não sei, não entendi. Não sei de onde tiraram isso daí. Vamos descobrir agora, e aí depois que você finalizar, você vai perceber que não tem nada difícil, que depois que você sabe, você pode falar que agora está fácil. Vem comigo, vamos que vamos. Bom, pessoal, chegamos aqui na nossa lousa interativa e vamos lá. Bom, primeiro passo que a gente precisa lembrar, pessoal, é o volume da pirâmide, né? O volume da pirâmide é muito fácil, a gente já sabe. Se eu pegar essa pirâmide grandona aqui, eu vou chamar volume da pirâmide grande. Eu vou escrever de outra cor aqui, porque vermelho é muito forte aqui, né? Então vamos escrever aqui, ó. Volume da pirâmide grande, VPG. Ele vai ser igual ao quê? A 1/3 da área da base vezes a altura. Quem que é a área da base dessa pirâmide aqui? É a base maior zona aqui de baixo, né? Ó, essa área zona grandona aqui embaixo. Então nós temos que é a área, vou escrever de área da base grandona, vezes a altura. Quem que é a altura que eu chamei aqui? H2. Então, vezes H2. Tudo bem? Para quem gosta da fórmula daquele jeito, a área da base vezes a altura dividido por 3, porque se tem ponta, divide por 3. Isso aqui é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Se você escreve ela dessa maneira aqui, ó, a área da base grandona vezes H2, vezes a altura, né? Dividido por 3, tá bom? É a mesma coisa. Só não vou escrever dessa maneira aqui por conveniência. A gente precisa desse 1/3 separado aqui para facilitar nossos cálculos aí no decorrer da nossa resolução, tá bom? Na nossa dedução da fórmula do tronco de pirâmide. Bom, então essa daqui é a nossa pirâmide grandona, a pirâmide original. Aí vem um cidadão lá e faz um corte nela, bem aqui, faz um corte nessa pirâmide. Quando ele cortou ela, ele gerou uma pirâmidezinha pequenininha aqui na parte de cima, certo? Essa pirâmidezinha pequenininha de cima. Então eu vou chamar, se eu quiser o volume do tronco, vocês concordam que se eu subtrair, pega o volume da grandona e tira esse volume da pequenininha, sobra só o volume do tronco? Então eu tenho que descobrir essa pirâmide pequenininha aqui. Então eu vou chamar de VPM, que é o volume da pirâmide menor. Vai ser 1/3 da área, da base dela, só quem que é a base dela? Essa base menorzinha aqui. Então eu vou escrever um B minúsculo para identificar que é a área da base menor. Vezes H1. Quem é o H1? Esse carinha aqui, a altura da pirâmide pequena. Vezes H1. Perfeito? Perfect. Bom, professor, você falou que era só subtrair uma da outra. Sim, vamos fazer essa subtração aqui. Então, eu vou ter que o volume do tronco vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide menor, tá certo? Mas quem seriam esses dados? São esses aqui que a gente está vendo aqui mesmo, olha só. Então, eu vou fazer só o seguinte, ó, VT, que é o volume do tronco, vai ser igual a 1/3 da área da base grandona, vezes H2, menos 1/3 da área da base pequenininha, vezes H1, tá certo? Vezes H1, que é a altura da pirâmide pequenininha. Agora, eu vou colocar esse 1/3 em evidência. Ah, vai colocar em evidência? Como assim? É dividir dos dois lados aqui da subtração por 1/3, você coloca ele do outro lado. Então, vai lá, ó, 1/3 que multiplica, abre um parênteses aí para ficar bonitinho sua expressão, a área da base grandona vezes H2 menos a área da base pequenininha vezes H1. Fecha o nosso parênteses, tá certo? Coloquei 1/3 em evidência, simplesmente. Se você multiplicar ele aqui dentro, você vai ver que volta para a expressão anterior, tá certo? Mas, agora nós temos um detalhe importante. Quem que é esse tal desse H2? Olha para ele aqui, pessoal. Nós precisamos manipular nossa expressão para aparecer apenas as expressões que poderiam aparecer em um tronco. Porque quando você estiver resolvendo um exercício, que for dado um problema para você resolver, eles não vão colocar a área do tronco, eles não vão colocar o volume da pirâmide grande, o volume da pirâmide pequena, não. Vou colocar lá a referência no tronco da pirâmide. E a gente precisa deduzir, então, ou lembrar essa fórmula. Bom, vamos lá então. Vamos fazer aparecer aqui somente as informações acerca do tronco da pirâmide, tudo bem? Esse H2, que é o que eu tinha perguntado, ele é a soma do H1
mais esse Hzinho que eu coloquei aqui dentro. Eu até coloquei ele em destaque aqui do lado de cá, tá bom? Para facilitar, tá certo? Então, nós temos que é o H1 mais o Hzinho. Então, eu vou reescrever, eu vou só colocar ele aqui, ó, como um lembretezinho pra gente. H2 é igual a H1 mais Hzinho. Eu vou colocar ele aqui dentro dessa nuvenzinha, porque é um pensamento que a gente está aqui. A gente vai usar ele no decorrer. Deixa ele aí que a gente vai usar ele, tá bom? Então, eu vou substituir agora. Onde tem H2, eu vou colocar H1 mais Hzinho. Então, nós temos que o volume do tronco vai ser igual a 1/3 de AB, grandão, ABzão, vezes, só que em vez de eu colocar agora H2, eu vou colocar H1 mais H. Para isso, eu vou fazer isso aqui virar um colchete, então, para facilitar, né? Para ficar bonitinho. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, vai ficar H1 mais H, certo? H1 mais H. E aqui, menos ABzinho vezes H1. Do lado de cá continua a mesma coisa. E a gente fecha agora o nosso colchetezinho aqui, tá bom? Bom, feito isso, eu vou abrir isso daqui. Como assim abrir isso daqui? Eu vou fazer essa propriedade distributiva aqui, ó, AB vezes H1 e AB vezes H, tá bom? Vou fazer essa distributiva aqui. Então, nós teremos que o volume do tronco vai ser igual a 1/3 de AB vezes H1 mais AB, ABzão, tá? Vezes H menos ABzinho vezes H1. E fecho o parênteses. Bom, até agora tudo está encaminhando bem. Vejam comigo que eu consigo colocar esse H1 em evidência. Olha, dá mesmo, professor. Se a gente escrever esse AB aqui primeiro, coloca o H1 em evidência, né? Vamos escrever só para vocês verem, para ter a visualização, ó. VT vai ser igual a 1/3 de, vamos abrir aqui, ó, AB, eu vou escrever esse AB vezes H primeiro, ó, AB, ABzão vezes H, certo? Mais ABzão vezes H1, viu agora que dá para colocar ele em evidência? Menos ABzinho vezes H1. Viu só? Eu coloco ele em evidência aqui. Bom, o que eu estou fazendo então é escrever o seguinte, VT é igual a 1/3 de AB vezes H mais H1, que multiplica, abre um parênteses aqui, esse aqui vai virar um colchete. Virar um colchete aqui para ficar bonitinho, tá bom? Que multiplica AB menos ABzinho. Fecha aqui o colchete. Beleza? Fechou, tá fechado, tá bonito, 0 quilômetro. Vamos seguir agora, pessoal. Então, nós só colocamos esse carinha aqui em evidência, certo? Esse H1 em evidência. Agora, eu preciso fazer esse H1 desaparecer aqui. Porque a área da base menor, ele aparece na minha fórmula, num tronco. Ele aparecia num tronco. A área da base maior, que é o ABzão, aparece no tronco. O Hzinho aparece no tronco. Mas o H1, ele não aparece no tronco. O H1 está lá em cima. Eu preciso fazer ele sumir daqui. Mas, para isso, tá vendo essa figura que eu coloquei aqui, pessoal? Ela é proposital, nós vamos usar ela. Existem algumas relações métricas entre a pirâmide grandona e a pequenininha formada depois que a gente cortou a pirâmide, certo? Quais são essas relações muito importantes? Existem essas fundamentais aqui, ó, que me diz o seguinte, que a área da base da pirâmide grandona, que é a área da base grandona, dividida, ou seja, a razão, né, entre essas duas áreas aqui, ó, dividido pela área da base pequenininha, da pirâmide pequenininha, vai ser igual a uma constante K qualquer elevada ao quadrado. Só que da mesma maneira, essa proporcionalidade continua quando a gente analisa as alturas, tá? A altura da grandona com a altura da pequenininha. Significa que a altura da grandona, o H2, sobre o H1, vai ser igual a uma constante K. Mas agora não está elevado ao quadrado. Aqui está ao quadrado porque as áreas são ao quadrado. E aqui não está elevado ao quadrado. Mas perceba o seguinte comigo, pessoal. Caso nós queiramos, nós podemos elevar esse lado de K ao quadrado. Se eu faço isso, eu tenho que elevar o lado de K também ao quadrado. Mas peraí, K ao quadrado estava aqui. K ao quadrado aparecia aqui. Significa, então, que esse ABzão sobre ABzinho, ele tem que ser exatamente igual ao quadrado de H2 sobre H1. Então, eu vou reescrever isso dessa maneira, tudo bem? Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. Isso aqui vai implicar que ABzão sobre ABzinho tem que ser igual a H2 sobre H1
E isso tudo é elevado ao quadrado. Agora percebam o seguinte, pessoal, novamente, a gente está manipulando as expressões aqui, tá bom? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse quadrado aqui e vou passar ele para o lado de cá, ou seja, eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados. Quando eu tirar a raiz quadrada de cá e tirar a raiz quadrada de cá, né, tirei a raiz quadrada de ambos os lados, esse cara aqui corta com esse e vai ficar só a raiz lá de cá, certo? Então, eu vou só reescrever isso dessa maneira agora, tá bom? Eu vou reescrever o seguinte, que a raiz quadrada de A sobre B, de AB, desculpa, sobre a raiz quadrada de ABzinho é exatamente igual a H2, só que para. Quem é H2? Quem é H2? A gente não viu que H2 está aqui, gente, ó. Aqui o H2. Então, onde tinha H2, eu vou escrever H1 mais H. H1 mais H sobre H1, beleza? E isso aqui dá para eu fazer uma multiplicação cruzada, não dá não? Dá para fazer a multiplicação cruzada aqui, ficou feia aqui, peraí. Ó, bonitinho. Dá para fazer a multiplicação cruzada, ou seja, eu tenho que a raiz de ABzão, vezes H1, é igual a raiz deixa eu melhorar, raiz de ABzinho vezes H1 mais H, certo? Bom, se isso é fato, com certeza, né, como a gente já sabe que é fato, eu posso agora colocar esse carinha aqui, eu vou fazer essa distributiva aqui, ó, para abrir aqui, ou você pode ir direto também, eu vou fazer a distributiva aqui só para vocês verem, ó. Eu vou distribuir essa raiz aqui dentro, tá bom? Então, o que nós vamos ter é que a raiz, vou escrever passo a passo para vocês acompanharem, é bem legalzinho, tá? A raiz de AB vezes H1 é igual a raiz de ABzinho vezes H1 mais a raiz de ABzinho vezes Hzinho, certo? Bom, se a gente quiser, a gente passa esse cara para o lado de lá, não passa? Se a gente passa ele para o lado de cá, ó, vou passar ele para cá, ele passa negativo, não é isso? Então, se ele vai passar para cá negativo, eu já vou fazer assim, diretão, ó. A raiz de AB vezes H1, vezes H1 menos a raiz. Vou deixar aquela parte escrita lá, que senão vai ter gente que pode querer olhar o print depois e não entender. H1 é igual ao que sobrou do lado de lá. Raiz de ABzinho vezes H. Tá certo? Agora, percebam que esse H1 aqui, pessoal, eu vou colocar em evidência. Dá para fazer isso. Vai ficar aqui, H1 multiplica a raiz de ABzão menos a raiz de ABzinho. E isso é igual a raiz. Eu vou escrever, por conveniência, pessoal, vou escrever H raiz de ABzinho. Só por questão de estética mesmo, que é igual quando a gente chega lá em 2 raiz de 2. A gente não escreve raiz de 2, 2. A gente escreve 2 raiz de 2. É só por uma questão de estética mesmo eu escrever dessa maneira. Mas quem escrever do outro jeito não tem problema nenhum, tá bom? Então, H raiz de ABzinho. Agora, pessoal, esse cara aqui está multiplicando, certo? Eu vou passar ele dividindo. Mas quem? Vou deixar o H1 aqui. Eu quero sumir com o H1 aqui embaixo. Ó. Eu quero sumir com ele. Eu quero descobrir quem é H1 em função dos outros valores que encontro no tronco. Então, eu vou passar esse AB para cá dividindo, certo? Então, eu tenho que H1 é igual a H raiz de ABzinho sobre a raiz de ABzão menos a raiz de ABzinho. Beleza? Então, nós encontramos H1. Agora, então eu vou chamar aqui essa expressão aqui, ó, um asterisco nela aqui, vou escrever esse asterisco aqui de novo, só para a gente ver que está continuando ela, tá bom? Então, eu vou escrever aqui que VT vai ser igual, e eu vou substituir. Onde tinha H1, eu vou substituir por toda essa expressão aqui em cima, tá bom? Então, eu vou ter, abre um colchete aqui, se precisar depois a gente transforma, tem um terço, né? Se precisar depois a gente transforma ele numa chave aqui. Deixa eu só escrever primeiro, depois a gente vê. Ó, então a gente tem AB, ABzão vezes H, mais
Só que onde tinha H1 eu vou escrever esse cara aqui agora. Então, eu vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses aqui. E vou escrever H vezes raiz de AB sobre raiz de AB menos raiz de AB que multiplica AB menos ABzinho. Certo? E fecho o colchete aqui. Tá bom? Bom, pessoal, só que isso aqui é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, vocês concordam que esse denominador vai valer para os dois? Porque aqui embaixo, quando não tem nada, tem 1, né? Aqui não tem nada, tem 1 aqui embaixo, certo? Olha só. Então, a multiplicação é de cima com de cima, de baixo com de baixo, certo? Eu vou só reescrever essa multiplicação. Mas antes de reescrever essa... Eu vou reescrever ela primeiro. Então, vamos lá. VT é igual a 1/3. Se não couber aqui, a gente passa para lá e continua dali, tá bom? A 1/3 de... Vamos abrir o colchetezinho aqui. AB vezes H, vamos até lá. Ó, mais H raiz de ABzinho vezes parênteses AB, ABzão, menos ABzinho, fecha parênteses. Isso aqui tudo sendo dividido pela raiz de ABzão menos a raiz de ABzinho. Certo? Isso aqui está entre parênteses aqui. Fecha o nosso colchetezinho aqui. Bacana? Bom, agora vejam só, pessoal. Aqui tem um truque. Nós temos que manipular isso aqui. Eu estou vendo que eu tenho AB aqui, eu tenho AB aqui e tenho AB aqui, mas aqui embaixo está na forma de raiz. Só que tem uma coisa que me ajuda demais. É esse sinal de subtração aqui, me ajuda muito. Por quê? Se eu quero fazer esse cara aqui virar, eu posso fazer isso aqui, ó. AB menos ABzinho é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. A raiz quadrada de ABzão ao quadrado menos a raiz quadrada de ABzinho ao quadrado. Porque se eu elevar ao quadrado dos dois lados aqui, essas raízes, desculpa, eu sumo com a raiz. Então, ela volta para o que era antes. Só que por que eu estou elevando ao quadrado? Porque isso aqui é exatamente igual ao quadrado da diferença. Eu posso fazer, então, que isso é igual a raiz quadrada de ABzão mais a raiz quadrada de ABzinho multiplicado pela raiz quadrada de ABzão menos a raiz quadrada de ABzinho. Cara, quem trabalhou isso aqui anteriormente, trabalhou bastante, viu? Porque olha só o que a gente chegou aqui. O que a gente percebe é que esse cara vai ficar aqui em cima. Eu vou reescrever ele no lugar de toda essa expressão aqui, eu vou escrever essa expressão. Só que esse cara aqui, ó, ele vai cortar com esse aqui, tá bom? Eu vou reescrever para ficar bem passo a passo mesmo, para vocês entenderem. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui, ó. Vou pôr ela aqui com um verdezinho. Vou reescrever essa expressão aqui. Eu vou escrever ela novamente aqui, tá bom? VT é igual a 1/3, escrever menor. Abre o colchete. AB vezes H, escrevendo menor para caber, viu, pessoal? Mas, só para quem quer visualizar aí o que está acontecendo aqui, tá bom? Na realidade. Mais, abre um parênteses aqui, H, que multiplica H raiz de AB, ABzinho, vezes, parênteses, opa, desculpa, raiz de ABzão mais raiz de ABzinho vezes... Esse parênteses aqui nem não precisa não, pessoal. Parênteses aqui não tem necessidade não. Vezes a raiz de ABzão menos a raiz de ABzinho. Fecha aqui. Fecha o colchete. Sobre, né, isso aqui tudo está sendo dividido
Por isso que eu copiei tudo, só para vocês verem o que nós vamos estar fazendo. Dividido por, vou abrir um parênteses aqui, ó, raiz de ABzão menos raiz de ABzinho, certo? O que aconteceu aqui, pessoal? Esse cara aqui, ó, cancela com esse cara aqui, esse produto cancela com essa ali, dividi um pelo outro, tá certo? Então, o que sobrou? Sobrou o seguinte, VT, né, o volume do tronco, vai ser igual a 1/3 de, deixa eu ver, posso abrir um, nem precisa, 1/3, vou abrir só um parênteses aqui, ó, 1/3 de AB vezes H mais H, que multiplica raiz de AB, ABzinho, vezes, abro parênteses, raiz de AB, ABzão, mais raiz de ABzinho, fecha parênteses, fecha colchete, que esse aqui vai virar um colchete, tá, gente? Bom, colchete. Certo? Agora, vejam só. Esse H, eu vou colocar ele em evidência. Então, a gente vai ter que o volume do tronco vai ser igual a 1/3 de H, que multiplica AB mais raiz de AB vezes raiz de AB, ABzão, mais raiz de ABzinho. Fecha o colchete, tá bom? E fecha o outro parênteses aqui também, né? Deixa eu ver aqui. Um parênteses aqui, né? Então, colchete, abrir um parênteses, e outro tem que fechar outro. Na verdade, tem uma chave aqui, né? Aqui é uma chave, certo? Deixa eu só melhorar aqui, pessoal, para ficar bem bonitinho, tá? Aqui é chave, aqui abre um colchetezinho, tá bom? Aqui é colchete. Aí aqui no finalzinho eu fecho o colchete e depois eu fecho a nossa chavinha, tá bom? Então, nós temos agora que o volume do tronco vai ser igual a 1/3, o H eu já coloquei ele em evidência, vou abrir assim, ó, H, que multiplica AB mais. Esse AB multiplicado por essa raiz de AB aqui, ó, multiplicada pela raiz esse aqui, multiplicado por esse, que a gente vai fazer a propriedade distributiva aqui agora, né, o famoso chuveirinho, tá certo? Esse cara multiplicado por aquele é a multiplicação de duas raízes. O produto das raízes é a raiz do produto. É isso, tá? É a propriedade matemática aí, tá bom? Então, vamos só usar essa definição aqui, então. AB, a raiz de AB vezes esse carinha ali, então isso aqui é a mesma coisa que eu escrever a raiz quadrada desse produto. É a raiz quadrada de ABzinho, ou posso escrever o ABzão primeiro, tanto faz, ABzão vezes ABzinho, dentro da raiz, que é a raiz do produto desse carinha aqui. Mas, agora, esse cara, raiz quadrada, pessoal, elevado ao quadrado, sobra só o carinho que estava lá dentro, porque isso aqui, raiz de ABzinho vezes a raiz de ABzinho, é a raiz de ABzinho ao quadrado. Só que isso daqui fica só ABzinho, certo? Fecha aqui, fecha o colchete. Ué, acabou. Deduzimos a fórmula aí do volume do tronco. O volume do tronco vai ser igual. Uma vez isso aqui tudo, pessoal, dá isso mesmo. E H vezes tudo isso, dá tudo isso vezes H. Então, nós temos o seguinte, que AB, a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, somado com a área da base menor, isso aqui tudo multiplicado pela altura, dividido por 3, isso aqui tudo, certo? Dividido por 3 é o nosso volume do tronco. Portanto, nós finalizamos aqui a dedução, né, da fórmula do volume do tronco, pessoal. Tá aqui bonitinha, fechadinha a nossa fórmula. Se antes você achava que estava difícil, agora você viu o passo a passo, tá ok? Vocês viram que se antes você achava isso aqui difícil,
Agora tá fácil, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que você queira que eu faça aqui para você, na tela do computador, junto com você, no nosso painel, é só mandar uma sugestão aí nos comentários. Curte, comenta, compartilha, avisa seus amigos, chama mais gente para assistir, nos dá uma força aí no canal. Estou aí aguardando por você pelo seu comentário, tudo bem? Obrigado por nos assistir até aqui, até o próximo vídeo.